Escândalo da LBFF. No último mês, aqui no meu canal, você acompanhou com exclusividade uma denúncia feita por um ex-CEO de time da LBFF que revelava um esquema ilegal de recebimento de um link sem delay de transmissão, que permitia aos times antecipar a jogada dos seus adversários. Isso teria acontecido nas séries de acesso da LBFF número 4 e também número 5. A denúncia foi feita por André TV, que é ex-CEO da Outgamers. Inclusive, a Garena, em nota oficial, chegou a admitir que isso aconteceu na temporada de número 5. E hoje, aqui no meu canal, você confere mais um capítulo de toda esta polêmica. Croata, o ex-técnico da New X Gaming, que atuou em conluio com a Outgamers, utilizando o link sem delay e também combinando jogadas na série de acesso da LBFF número 5, decidiu falar. Ele dá maiores detalhes sobre o esquema ilegal de telamento. Diz ainda que o CEO da New X Gaming e um dos maiores influenciadores de Free Fire aqui do Brasil sabia previamente do esquema ilegal. Ele também dá detalhes sobre como a Garena procedeu uma espécie de punição de fachada depois de descobrir tudo. E por pouco o link sem delay não foi comercializado. Este e mais detalhes do maior escândalo da história da Liga Brasileira de Free Fire você confere agora. E antes da gente mergulhar no assunto, aquelas dicas de sempre. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo exclusivo aqui em esportes eletrônicos. Se você curte o meu trabalho, já se inscreveu, deixou o like aqui, já fez tudo que podia e quer contribuir ainda um pouco mais, eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo para você que quer fazer uma contribuição aqui com o meu canal. Os links estão aqui na descrição e também nos comentários. Claro, você pode me seguir também nas redes sociais. Xande Teixeira, você me acha no Twitter e também no Instagram e a gente continua esse e outros assuntos por lá. Agora tá na hora da gente continuar discutindo este assunto que, como eu falei no início do vídeo, é o maior escândalo do esporte eletrônico aqui no Brasil. Até o presente momento a gente não viu um escândalo desta magnitude que ganha mais um capítulo agora com um novo delator. Croata está muito incomodado com a falta de punições para os demais envolvidos nesse esquema ilegal de telamento e ele também reclama que a Garena não procedeu com as promessas que foram feitas a ele quando ele decidiu revelar todo o problema lá no início da temporada número 6 da LBFF. Quando o André TV resolveu dizer tudo para a Garena, o croata também deu a sua contribuição e contou para a desenvolvedora o que havia acontecido. Naquele momento, tanto de acordo com a denúncia do André TV quanto a do croata, uma punição foi acordada entre a Garena e também os dois envolvidos. Os dois seriam banidos, mas na condição de croata, uma condição um pouquinho diferente que eu vou trazê-la ainda mais à frente aqui no vídeo. Croata então diz que confiou nestas promessas da Garena, mas que tudo mudou depois que o esquema veio a público. E ele continua banido, não continua trabalhando, agora não pode mais trabalhar nas equipes e que isso está incomodando ele profundamente, quando ele enxerga que tomou toda a punição e os demais envolvidos não foram punidos pela Garena. Quem são mais esses demais envolvidos que a Garena não teria punido na visão do croata? É aí que entra toda a denúncia e a gente vai mergulhar nela a partir de agora. Aliás, se você não conhece a denúncia original, eu vou deixar num card aqui em cima para você se inteirar, porque a história do croata vai recuperar muitas coisas que o André TV disse e é importante que você esteja completamente ciente do que trata essa denúncia para você não se perder nessa história toda, mas eu vou tentar te contar de um jeito que você entenda ela completamente. Muito bem, como eu falei no início do vídeo, estes novos detalhes trazidos pelo croata estão em 3 pilares. Quem estava ciente deste esquema ilegal de telamento, uma espécie de comercialização do link sem delay e também as punições procedidas pela Garena. Vamos começar então pelo primeiro pilar, que são as pessoas cientes desse esquema ilegal de telamento. Croata diz categoricamente que todos os jogadores da New X Gaming que atuaram naquela série de acesso de número 5 da LBFF estavam cientes e concordaram com a utilização do link sem delay. E ele vai mais além. Diz ainda que o CEO da New X Gaming, o GG Easy, que é também um dos maiores influenciadores de Free Fire aqui no Brasil, estava ciente do ocorrido desde o início.
Desde quando o croata recebeu a proposta de André TV para a utilização de um link sem delay e combinar jogadas, o croata diz que imediatamente falou com o GG Easy e que ele estava ciente de toda a situação procedida. A entrevista com o croata foi feita por telefone e a gente vai conferir então ao longo desse vídeo trechos dessa entrevista que eu fiz com o ex-técnico da New X Game. Agora a gente vai para essa primeira parte, a hora que ele fala que o GG Easy estava completamente ciente do que estava acontecendo na New X Game. Que todo mundo do time New X Game sabia do uso do link. Todos, tanto os jogadores, tanto quanto o dono. Todos eles sabiam que no dia do acesso a gente ia usar o link, os jogadores iam ser induzidos por mim e sabia do uso lá do dia do acesso, sabia. Tanto é que eu tenho áudio dele planejando aquele discurso dele. Ele me manda áudio perguntando: ei, Croácia, como que é? Que jeito que eu falo? Não sei o que tá. Eu tenho áudio respondendo, falando: GG, pode falar que foi só eu. Croata diz que decidiu blindar GG Easy de toda a primeira delação feita à Garena antes da temporada 6 da LBFF. Ele justificou que GG Easy tinha muitos negócios no Free Fire, um time para tocar, e se o nome dele aparecesse envolvido em toda esta polêmica, seria um dano muito grande para a carreira do influenciador. Neste primeiro momento, Croata decidiu então não contar nada. Mas depois que a reportagem foi publicada e que o André TV deu aquela entrevista exclusiva ao meu blog no mês passado, o jogo mudou um pouco e ficou mais complicada a situação para GG Easy. Croata diz que, inclusive, antes do GG Easy publicar o vídeo que foi ao ar em suas redes sociais dizendo que não sabia do esquema, ele chegou a combinar com Croata o que poderia ser dito. Croata diz que enviou este áudio para GG Easy autorizando que toda a culpa fosse colocada em suas costas. E não esquece de falar dos jogadores também, viu, GG? Eles também não tinham parte disso, assim como a organização, você, os jogadores também não tinham parte disso. Você pode dizer que somente eu sabia disso e que, inclusive, quem passava a cal era o Croata e os meninos só seguiam, porque daí bate com a minha história que eu passei pra frente, entendeu? Logo depois, GG Easy publicou este vídeo em suas redes sociais no mês passado. Salve, tropa! Boa noite. Eu vim me pronunciar sobre o caso que envolve o nome da New X Game, tá? Como um dono. Eu vim dar uma resposta pra vocês, vim dar uma explicação. Eu não estava ciente do acontecido. Quando eu soube dos fatos, eu corri já atrás para resolver logo, né? Pedi afastamento direto do coach, ele que tinha acesso ao link. E isso me deixou muito bolado quando eu soube. Os jogadores também não sabiam de nada. O coach que passava a cal, então ele que sabia todas as informações ali, os jogadores não estavam ligados. E, cara, isso foi a gota d'água, tá ligado? Acabei tirando ele do time. É uma situação que não foi legal pra mim, porque eu nunca me envolvi em polêmica nenhuma, eu nunca trapacei em nada, então foi uma situação chata. Mas agora tá tudo resolvido, isso aconteceu há 3 meses atrás, veio à tona agora, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Croata, incomodado com a falta de punição para outros participantes desse esquema ilegal, como eu falei anteriormente, então decidiu contar tudo para a Garena, incluindo a participação do GG Easy. Essa denúncia foi feita à desenvolvedora, que, segundo o Croata, não tomou nenhuma atitude. Então, ele decidiu contar tudo publicamente também. O segundo pilar da denúncia de Croata é a quase comercialização deste link sem delay. Pra gente relembrar, o André TV, que era CEO da Outgamers, recebia esse link sem delay do Solotov, que era o ex-caster da Garena. Este link era enviado de forma gratuita, segundo o André TV. De acordo com o Croata, na LBFF número 5, quando as duas equipes atuaram em conluio, num primeiro momento, este link seria vendido. De acordo com a denúncia do Croata, André TV chegou a dizer que esse link iria custar R$5.000 para abarcar custos de que seria, possivelmente, de um risco alto que o caster da Garena e também o André TV iriam estar envolvidos com o compartilhamento deste link sem delay. No primeiro momento, o Croata aceitou a oferta e diz ele que levou até o GG Easy, como eu falei anteriormente, que estava sabendo de toda a história. E que os dois, então, de acordo com o Croata, teriam feito um acordo. Se a New X Gaming conseguisse o acesso para a Série A da LBFF, os R$5.000 seriam pagos pelo GG Easy. Mas caso a equipe não obtivesse sucesso e continuasse na Série B, este custo teria que ser arcado pela comissão técnica e também jogadores. Na porta da IH, eu disse a ele: GG, está sendo cobrado R$5.000, o que eu faço?
O torcedor falou, se subir, eu pago. Se não subir, a despesa é de vocês. O André ainda falou pra mim assim, então, Croata, mas eu vou ter que cobrar e tal, esse é o valor, eu não queria cobrar de você, porque você é meu amigo, não sei o que e tal, mas perante ao Solotov eu preciso fazer essa cobrança, porque ele tá colocando o dele em risco, não sei o que. O croata então levou a proposta até os seus comandados, que aceitaram a proposta. Então ficou combinado assim, se subisse, GG Easy pagaria o custo, se não, jogadores e comissão técnica iriam arcar com o prejuízo. Mas que logo em seguida, com o passar dos dias e a aproximação da série de acesso da LBFF, André TV voltou atrás e disse que não iria cobrar pelo link, uma vez que gostava muito da New X Game, dos jogadores e também da comissão técnica. Fato final é de que o link sem delay foi transmitido de forma gratuita. Ele quase chegou a ser comercializado, mas no fim das contas foi repassado de forma gratuita. E agora o terceiro pilar da denúncia, que envolve também a Garena. Terceiro e não menos importante do que os dois últimos que eu trouxe até aqui. Depois da LBFF número 5, de atuar em conluio com a New X Game e mais uma vez não conseguir o acesso para a Série A, André TV ficou bastante irritado quando os jogadores da Outgamers decidiram ir para o Vasco em conjunto. Nesse momento, André TV decidiu contar tudo para a Garena, disse do que estava acontecendo e Croata também foi convidado a dar a sua versão do caso. Como eu disse anteriormente, ele fez essa primeira delação sem dizer o nome do GG Easy, mas contou tudo que sabia. Depois dessas duas delações, tanto do André TV quanto a do Croata, a Garena então procedeu uma punição apenas aos dois, livrando todo mundo que estava ao redor. De acordo com o Croata e o André TV, os jogadores também sabiam da situação e não foram punidos. Aqui é a denúncia feita por Croata e André TV. André TV diz que os jogadores da Outgamers, que hoje estão no Vasco, sabiam da condição e não foram coagidos para isso. E o Croata diz que os jogadores que atuaram naquela série de acesso pela New X Game também sabiam do esquema ilegal. Mas no fim das contas, a Garena procedeu punição apenas para André TV e Croata. Os dois foram banidos permanentemente do competitivo. Acontece que no caso do Croata, uma questão a mais foi colocada. De acordo com o Croata, ele participou de uma reunião que envolvia o Felipe Suman, que é o coordenador de esportes da Garena, e também a Papu, responsável pelas punições e também a averiguação do regulamento. E que nesta reunião o Croata diz que foi liberado para atuar mesmo com o banimento proposto pela própria desenvolvedora em outras equipes, mas com uma condição, desde que isso fosse feito de forma secreta, sigilosa, sem que o público soubesse que Croata estava trabalhando normalmente, mesmo com a punição da própria desenvolvedora. E assim aconteceu. Croata fez parte da comissão técnica da Nitrox, que participou da Série A da LBFF número 6. Trabalhou normalmente, mas que logo em seguida ele recebeu uma outra ligação de um alto executivo da Garena postergando e aumentando a sua punição, pelo fato de ele ter trabalhado em uma equipe mesmo com banimento. Croata ficou muito confuso e disse que havia sido liberado, inclusive, pela própria desenvolvedora. Vamos ouvir o que o Croata disse sobre isso. Foi falado em uma reunião com o PH, que é Papo, estava eu e o Danilo, meu patrão. Eles disseram que eu poderia trabalhar na Nitrox em off. Isso ficou bem claro, isso tá até meio que bagunçado ainda por enquanto, porque o Vinícius não estava nessa reunião e o Vinícius também veio falar comigo que o meu ban tinha se prolongado devido a eu ter trabalhado para a Nitrox. Sendo que o PH e a Papu tinha liberado, desde que eu permanecesse em off, ficasse quietinho lá na minha. Tanto é que teve reclamações de outros times sobre mim para a Papu. Papu é uma funcionária da Garena que ela que aplica as punições. Outros times foram até ela e reclamaram que eu estava aliciando outros jogadores de outras equipes. A Papu veio no Danilo e falou, pô Danilo, desse jeito vai ficar complicado, dá um jeito no Croata, faz com que ele fique quieto, ou seja... Eu conversei com diversas fontes que acompanham o dia a dia do Free Fire, que fazem parte de equipes, e a história é praticamente em uníssono. Todo mundo sabia que o Croata estava trabalhando de forma secreta na Nitrox. O que a gente descobre agora é que, de acordo com a denúncia do Croata, essa liberação foi feita pela própria Garena, ou seja, ela teria então procedido uma punição de fachada. Puniu
o André TV e também o croata publicamente, mas liberou pelo menos o croata para seguir trabalhando normalmente, ou seja, uma punição não efetivada na prática. E é claro, o meu canal procurou todas as pessoas citadas neste vídeo. A Garena foi convidada a se manifestar e também GG Easy. Vamos conferir então as respostas da Garena e GG Easy para estas novas denúncias. Agora está na hora da análise. O que a gente pode tirar de todo este assunto? Bom, a Garena continua errando feio neste assunto. Depois da reportagem publicada aqui no meu canal, a Garena chegou a dar um comunicado oficial admitindo que demorou a comunicação com o público, admitiu apenas que isso aconteceu na LBFF número 5, quando está claro que também aconteceu na LBFF número 4, e ela precisa agir com mais transparência e abrir de vez as investigações. É mais um denunciante dizendo que os jogadores sabiam do esquema ilegal de telamento. Por que apenas 2 pessoas foram punidas no que é o maior escândalo da LBFF? Será mesmo que um escândalo desta magnitude contou com o dolo de apenas 2 pessoas? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. E a Garena, se então chegou até a justificativa para inocentar todas as outras pessoas, que ela apresente, que ela não apresente apenas a sua decisão final, mas também os detalhes da investigação e o que levou ela a inocentar todas as outras pessoas que estavam ao redor deste assunto. Falta a Garena ainda agir com máxima transparência nesse assunto que manchou definitivamente a credibilidade da LBFF. E mais, precisa ainda proceder de uma forma mais clara às suas punições. E está cada vez mais claro e evidente que o órgão julgador dos torneios é dificultoso quando é a própria desenvolvedora que é parte direta interessada nas punições. Punir jogadores, equipes, deprecia o próprio campeonato. E quando é ela que é dona do jogo e também do martelo de punições, as questões ficam muito turvas e neste caso fica claro como a Garena manobrou todas as punições para também não prejudicar o seu próprio campeonato. Ainda tem muitas perguntas a serem respondidas pela Garena e ainda tem mais um vídeo que eu vou publicar aqui no meu canal nos próximos dias para a gente falar sobre as questões esportivas. Vai ficar claro para você de que a tese da Garena, de que nenhum time foi prejudicado, será desmontada. Então, ficam essas perguntas para esse primeiro vídeo e essa primeira denúncia feita pelo croata. No próximo vídeo, a gente entra com toda a questão esportiva envolvendo a série de acesso da LBFF. Muito bem, curtiu esse vídeo, curtiu o meu conteúdo, ó, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho. Você sabe, os vídeos aqui não tem dia nem hora para serem publicados aqui no meu canal e você vai ficar sabendo em cima do lance. Aqui na descrição e também nos comentários tem a minha chave Pix se você quiser fazer uma contribuição aqui com o meu canal. Lembrando, me sigam lá nas redes sociais, Xande Teixeira no Twitter e no Instagram pra gente continuar esse assunto por lá também. Olha, se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez, tem muita coisa pra você acompanhar por aqui. Tem um ranqueada pra você que gosta de testar os seus conhecimentos em esportes eletrônicos e também uma série de assuntos que eu já abordei aqui no meu canal, como você sabe. Muita coragem, transparência, para que a gente faça do esporte eletrônico cada vez maior aqui no Brasil e também mais ético, que ele também esteja respeitando as suas regras, que a gente também discuta temas mais espinhosos também. Vocês sabem que vocês encontram tudo isso aqui no meu canal. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Vou trazer a segunda parte da denúncia do croata, em que a gente vai ficar mais focado na questão esportiva, que não é menos importante do que eu trouxe aqui hoje. Fique ligado aqui no meu canal, ativa o sininho por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.